Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Jornal Foco do Brasil. Compromisso com a verdade. Sou Cleiton Basso, convidando você, comente, participe, nos conte de qual lugar abençoado do nosso Brasil ou do mundo você assiste mais esta edição. Deixe o seu like, sua opinião e seja membro do Foco do Brasil. Faça parte desta comunidade verde e amarela. QR Code aparecendo na tela, aproveite, aponte o leitor do seu celular e torne-se membro do Foco do Brasil. Dê a sua força, 50% de desconto para novos membros no primeiro mês. E de segunda a sábado acompanhe nosso colega Leonardo Miller e a primeira edição do jornal Foco do Brasil após o almoço. Vamos agora às notícias desta edição. Enquanto a campanha do petista se defende do apoio de seitas estranhas e tenta atacar Bolsonaro com notícias fake news e vídeos e fotos montadas, líderes cristãos levantam uma onda para esclarecer boatos e levantar apoio a Bolsonaro. Dave Leonardo está entre os nomes como o de André Valadão, pastor, e sua irmã, famosa cantora Ana Paula Valadão, pastor Cláudio Duarte e também vários padres católicos que estão movimentando as redes sociais com vídeos de alerta e apoio a Bolsonaro. Um dos mais queridos e assistidos atualmente, o jovem catarinense Dave Leonardo, é um deles. Aos 32 anos, o evangelista saiu em apoio a Bolsonaro e fez esclarecimentos sobre o momento do Brasil. Meus lindos, a minha missão principal aqui é falar sobre Jesus. Mas eu não posso olhar para o que nós estamos vivendo e não abrir os teus olhos, sabe? Ou pelo menos dar a minha opinião com todo respeito. Nós não estamos numa guerra de dois políticos, de Bolsonaro contra Lula ou de bolsonaristas contra lulistas, mas de duas ideologias. Uma que é maligna, destrói por onde passa. Basta você olhar os nossos irmãos da América Latina, que aonde a esquerda assumiu, destruiu. E nós brasileiros estamos na iminência disso acontecer. Por favor, meu lindo, talvez você não goste do Bolsonaro, mas esqueça o candidato e olhe só para a ideologia. Que se você tiver um pouquinho de consciência, e eu falo isso com muito respeito, é impossível não votar no Bolsonaro. Você pode não gostar dele, mas entenda, a ideologia por trás da esquerda vai nos destruir. Tenha piedade do nosso país. A campanha de Lula, por sua vez, através de apoiadores, disse que esse alerta feito por alguns cristãos não condiz com a realidade de quando o partido governou o país. E através de alguns nomes menos conhecidos na área cristã, a campanha tenta contrapor a onda pró-Bolsonaro. A luta, a guerra envolvendo essa questão ideológica segue, sem dúvida alguma, firme e forte depois de ter sido intensa no primeiro turno, e neste segundo turno vai se intensificar cada vez mais até o dia 30 de outubro, por conta dos apoios entre um lado e outro e, sobretudo, esta questão ideológica entre um lado e outro. Os contrapontos, não é? Um apoia isso, outro apoia aquilo, a questão ideológica de aborto, liberação das drogas, apoio maior ou menor a criminosos, a pequenos roubos de celulares, enfim, essas questões todas que já vinham intensamente sendo debatidas no primeiro turno e vão aumentar a partir de agora, a liberação ou não do porte de armas, quem pode usar armas, se é o bandido ou é o cidadão, enfim, todas essas questões que o povo brasileiro está debatendo mais do que nunca no momento. A primeira-dama Michele Bolsonaro vai coordenar uma campanha pelo voto feminino para Jair Bolsonaro. A estratégia foi definida, a ideia é que ela percorra o país em uma agenda paralela à do presidente Bolsonaro, ao lado das deputadas federais reeleitas Carla Zambelli e também Bia Kicis, também da senadora eleita Damares Alves e da vice-governadora eleita do Distrito Federal Celina Leão. Elas vão percorrer as 5 regiões do país em busca de votos. A ex-ministra e também senadora eleita Tereza Cristina vai participar dessa frente, mas focando principalmente no agronegócio e em regiões de Minas Gerais, segundo o maior colégio eleitoral do país.
Michele Bolsonaro, a primeira-dama, foi escalada para conseguir atrair o voto feminino, principalmente após a eleição de Damares Alves no Distrito Federal, onde ela apoiou. Segundo integrantes do Planalto, a campanha da primeira-dama em prol de Damares foi decisiva para a eleição da ex-ministra da Mulher e Família. Bem, está aí então, sem dúvida alguma, um apoio muito importante, não é? A primeira-dama é muito querida em todo o Brasil e é mais um nome que vem, sem dúvida alguma, para o segundo turno, muito forte para favorecer o nome do presidente Bolsonaro no meio feminino, já que é um meio muito importante e decisivo nesta reta final agora, o segundo turno das eleições 2022. Vamos ver, então, a força da primeira-dama, também de Damares, que surpreendeu a todos. A torcida do Contra ficou completamente estarrecida em ver ela eleita senadora, a própria Carla Zambelli, ainda a Bia Kicis, entre outras mulheres que apoiam o presidente Bolsonaro e serão decisivas para aumentar esse apoio feminino ao presidente atual que busca a reeleição. O presidente Jair Bolsonaro criticou a nova pesquisa eleitoral divulgada pelo Instituto IPEC, antigo IBOP, que apontou, foi divulgado, você viu, nesta quarta, dia 5, que Lula lidera com 51% as intenções dos votos totais para o segundo turno. O presidente Bolsonaro aparece com 43%. Evidentemente, depois do erro meteórico gigantesco apresentado pelo Instituto no primeiro turno, o levantamento, que foi o primeiro feito após a eleição no primeiro turno, veio repleto de críticas, não é? sobre a divergência entre o resultado real das urnas no domingo 2 de outubro e essas projeções de vidente realizadas por institutos de pesquisa na véspera do pleito. Em uma transmissão nas redes sociais, o presidente Bolsonaro disse que recomeçou a palhaçada dos institutos de pesquisa. Em uma época onde a justiça persegue muitos aí, acusando muitas vezes, a maioria das vezes injustamente, cidadãos que usam as redes sociais para noticiar, acusam as vovós do WhatsApp, as tias do WhatsApp de fake news, isso, aquilo, vimos a maior das fake news acontecendo justamente envolvendo este instituto, Datafolha, entre outros, quando divulgaram na véspera da eleição, praticamente a vitória de Lula e o presidente Bolsonaro com uma distância de mais de 12, 13, 14 pontos percentuais de distância do petista, e o que vimos na realidade é que as afirmações dos institutos foram fake news. Se não foram o quê? Não é? A gente já viu, comentamos aí, se um médico comete um erro dessa envergadura com um paciente, ele pode matar o paciente. Se um piloto de avião comete um erro dessa envergadura que vimos, o que acontece com o pouso, com o voo, com o avião, enfim. Então é inexplicável de fato o que aconteceu. Se não foi fake news, foi então uma indução do eleitor ao erro, pelo menos é o que todo mundo está comentando. Vimos o próprio jornalista Alexandre Garcia agora, em sua mais recente declaração, em suas colunas, informações, enfim, vídeos, falando justamente isso, a indução do eleitor ao erro por meio de pesquisas eleitorais. O candidato à presidência pelo PL, Jair Bolsonaro, recebeu no Palácio da Alvorada um grupo de deputados federais e governadores reeleitos que manifestou seu apoio à reeleição de Bolsonaro. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, reeleito, também estava presente no encontro, reeleito deputado, não é? As escolhas que o Brasil fez para o parlamento deixaram uma mensagem muito forte para todos os brasileiros da tendência do encaminhamento que a população quer para os próximos 4 anos. Um Congresso de centro-direita, reformador, conservador, dando norte para um caminho que já está asfaltado. Esse Congresso foi eleito para a continuidade do governo Bolsonaro, disse Arthur Lira, que foi reeleito, como falamos, pelo estado de Alagoas. Parlamentares mulheres também reforçaram o apoio à reeleição do presidente na busca pelo voto feminino.
Esse é o momento que nós, deputadas, vamos nos engajar nessa campanha, porque nós, como representantes do povo, entendemos que podemos conversar com as mulheres, aquelas que não receberam ainda a informação correta do que esse governo do presidente Bolsonaro tem feito pelas mulheres, pelas famílias, disse Bia Kicis, deputada federal reeleita pelo Distrito Federal. Durante seu discurso, Bolsonaro destacou que foi reeleito 7 vezes como deputado federal durante 28 anos. Ao longo do nosso mandato, nós somos julgados pelo que fizemos, não fizemos, pelo que nos omitimos, bem, também pela esperança que vocês podem dar à população, disse ele sobre a atuação de parlamentares. Hoje o parlamento é de centro-direita, é um parlamento que tem muito mais chance de aprovar projetos com mais facilidade e mais agilidade, projetos outros que vão ajudar mais ainda o nosso Brasil ser um país de primeiro mundo de verdade, disse Bolsonaro, sobre o alinhamento do Congresso às pautas do governo. Os governadores de Roraima, Antônio Denário, do Acre, Gladson Camelli e de Goiás, Ronaldo Caiado, participaram do encontro. Ministros do governo e a primeira-dama Michele Bolsonaro também estavam presentes. Sobre o Auxílio Brasil, Bolsonaro disse que conversou com Arthur Lira sobre uma proposta de taxação de dividendos, lucro das empresas pago a acionistas, para bancar a complementação do Auxílio Brasil. A partir de janeiro, o valor do benefício pode voltar para R$ 400. E o presidente Bolsonaro garantiu que o governo vai buscar recursos para mantê-lo em R$ 600. De acordo com o presidente, a ideia é taxar dividendos maiores de R$ 400 mil por mês, o suficiente para tornar definitivo esse programa de R$ 600, disse ele. Após o encontro com Bolsonaro, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, reeleito pela União Brasil, disse que a maioria dos membros do partido apoia a reeleição do presidente. No primeiro turno, União Brasil teve como candidata à presidência a senadora Soraya Tronic, que terminou na 5ª posição com apenas 0,51% dos votos válidos, mas ela fez campanha batendo em Bolsonaro. Agora, o presidente nacional do partido União Brasil, deputado federal reeleito por Pernambuco, Luciano Bivar, anunciou que o partido liberaria os diretórios estaduais para decidir sobre os apoios no segundo turno das eleições presidenciais. Caiado anunciou apoio a Bolsonaro. O governador reeleito também de Mato Grosso, Mauro Mendes, esteve no Palácio da Alvorada e declarou seu apoio a Bolsonaro, assim como 2 candidatos do partido a governos estaduais que disputam o segundo turno. Wilson Lima, que tenta a reeleição no Amazonas, contra o senador Eduardo Braga, do MDB, e Marcos Rocha, que tenta se reeleger em Rondônia, em uma disputa contra Marcos Rogério, PL. Nesta quinta, a primeira-dama Michele Bolsonaro, inclusive, foi convidada a deixar uma breve declaração durante este evento com apoiadores do presidente Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada. Ela demonstrou humildade e ousadia ao indicar que não é uma grande oradora. Não sou essa oradora que o presidente fala. Realmente estou saindo da minha zona de conforto. Prefiro ser mãe, esposa e ajudadora, porque esse é o papel da mulher. Mas se Deus quer assim, vou pedir para ele me dar sabedoria, falou Michele Bolsonaro. Bom dia a todos. Hoje é um dia muito importante para todos nós, com esse apoio da mulher brasileira, o apoio pela aliança, pela vida, pela liberdade de expressão, pela liberdade religiosa, onde nós iremos trabalhar nas 5 regiões do Brasil, levando esperança para essas mulheres. Nós temos uma meta de chegarmos a 100 leis de proteção às mulheres até o fim do ano, porque nós entendemos que é muito importante esse posicionamento da mulher como mulher e mãe, de deixarmos esse legado para os nossos filhos. E nós estamos aqui para trabalhar, para diminuir a injustiça social, para levar acessibilidade, inclusão de qualidade e melhorar a condição de vida da nossa população. Essa terra é abençoada por Deus. O nosso Brasil é próspero e nós iremos trabalhar por ele. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. O nosso Deus é o Deus da nossa nação. Muito obrigada a todos os senhores e bom dia a todos. A Caixa Econômica Federal vai promover um programa de renegociação de dívidas. O anúncio foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro durante uma reunião com parlamentares no Palácio da Alvorada.
A medida, que deve ser divulgada pelo banco oficialmente, a partir de agora, poderá beneficiar 4 milhões de pessoas físicas e 400 mil empresas, com perdão de até 90% dos valores devidos. Segundo Bolsonaro, o programa será aí uma grande chance para quem está inadimplente com a Caixa regularizar sua situação. O programa Vá para o Azul vai mexer com a vida de 4 milhões de pessoas que têm dívidas na Caixa Econômica e 400 mil empresas, disse Bolsonaro. O programa da Caixa é o seguinte: quem tem dívida vai para a negociação, pode ser perdoado em até 90%, disse o presidente durante o encontro com deputados e governadores. O ministro da Educação, Victor Godoy, afirmou que não há corte de verbas nas universidades federais do país, mas sim um ajuste na movimentação financeira até o final do ano, para que sejam cumpridas as regras determinadas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Godoy veio a público se manifestar depois que um decreto do governo publicado resultou em uma redução no empenho de despesas das universidades no montante de 328,5 milhões de reais. Em entrevista à imprensa, ele explicou sobre o assunto. Temos visto algumas notícias falando sobre orçamento. Quero aqui deixar claro que não há corte no orçamento do Ministério da Educação, não há redução no orçamento das universidades federais, não há por que dizer que vai faltar recurso ou que vai ter paralisação em Universidade Federal e Instituto Federal. Nós tivemos uma limitação na movimentação financeira. Isso é um ajuste operacional que é feito no orçamento, isso é comum que seja feito. Baseado na Lei de Responsabilidade Fiscal, nós sabemos que o nosso governo é um governo que tem responsabilidade no uso dos recursos. Essa limitação de empenho, ela faz um melhor ajuste da execução do recurso até o final do ano, até dezembro. Ou seja, em dezembro, o mesmo orçamento que existe hoje, existia semana passada, existia mês passado para as universidades, é o mesmo orçamento que vai ter até dezembro, ou seja, não há alteração no orçamento da universidade. O que houve recentemente, inclusive, foi uma redução no volume de bloqueio que havia no Ministério da Educação. Nós tínhamos um bloqueio de 2,4 bilhões de reais, hoje nós estamos, 2 bilhões de reais, perdão, hoje nós estamos com um bloqueio de 1,3 bilhão de reais, ou seja, houve uma redução de cerca de 700 milhões no bloqueio do orçamento do Ministério da Educação. Esse bloqueio, inclusive, quando foi feito, não afetou um único centavo o orçamento das universidades federais e dos institutos federais. Aqui no Ministério da Educação nós recebemos todos os reitores. A minha agenda é aberta para receber qualquer reitor, inclusive tenho recebido vários reitores que trazem situações específicas de necessidades. Nós tivemos na Unipampa, por exemplo, um incêndio no laboratório veterinário, nós repassamos 500 mil reais para apoiar. Na Universidade Federal de Viçosa, nós repassamos 1,5 milhão em decorrência dos alagamentos das chuvas em Minas Gerais. Em Pernambuco, nós passamos 1,6 milhão também para as 2 universidades federais que foram afetadas pelas enchentes. Em pronunciamento também, o ministro garantiu que o orçamento disponibilizado para as universidades será o mesmo até dezembro ou em dezembro, quando o decreto deixa de valer. O mesmo orçamento que existia até o final do ano vai ter em dezembro, garantiu o ministro. Pessoal, estou aqui para esclarecer esses fatos que estão sendo noticiados, dessas informações falsas de corte e confisco de recursos da educação. Isso não é verdade. O que aconteceu foi um decreto que foi publicado agora no sábado, que traz um limite temporário na execução dos recursos públicos. E isso foi feito, pessoal, porque nosso governo tem responsabilidade fiscal. Nós não queremos que o nosso país tenha a gestão que foi feita no passado, onde o governo gastou muito mais do que arrecadava e afundou o nosso país em dívida. Essa situação ela vai se reverter em dezembro. E aquelas situações em que as universidades precisem do apoio antes mesmo de dezembro, elas podem procurar o Ministério da Educação, que nós vamos conversar com o Ministério da Economia. Ou seja, não tem risco, pessoal, de descontinuidade das atividades educacionais nas universidades e nos institutos. Além disso, a execução dessas universidades e dos institutos hoje
ela é próxima aí de 85%, ou seja, ainda há um espaço de empenho e de execução desses recursos. Então, o Ministério da Educação lamenta o uso político que está sendo feito dessas informações num período tão importante para o nosso país, para tentar desgastar a imagem do governo, que é sério e comprometido com os recursos dos impostos dos cidadãos brasileiros. 60 religiosos da Igreja Católica saíram ou foram expulsos da Nicarágua desde abril de 2018, no contexto da crise sociopolítica. Foi o que informou o Coletivo de Direitos Humanos Nicarágua Nunca Mais. Contamos com mais de 60 religiosos que foram deslocados, privados do passaporte, da nacionalidade, da residência, impedidos de entrar na Nicarágua ou que decidiram exilar-se, disse o advogado Yader Valdívia, um dos responsáveis pela documentação desses casos na organização humanitária. A informação foi divulgada pelo coletivo constituído por ativistas nicaragüenses exilados na Costa Rica em relatório sobre a situação de presos políticos, ilegalidade de organizações não governamentais e violência e perseguição brutal por parte do Estado da Nicarágua contra a Igreja Católica. Valdívia explicou que os religiosos têm sofrido deslocamentos forçados desde abril de 2018, quando uma revolta popular irrompeu por causa de reformas controversas da segurança social e depois se transformou num movimento exigindo a demissão do presidente e ditador nicaragüense Daniel Ortega. Valdívia afirmou que pelo menos 30 religiosos decidiram ir para o exílio a fim de proteger suas vidas e integridade física, além de outro tanto que foram perseguidos e expulsos do país. Sérgio Moro, senador eleito pelo Paraná, convocou os eleitores a irem às urnas no dia 30 para derrotar o PT. Foi assim que ele divulgou no Twitter. O senador eleito do estado do Paraná lembrou que 32 milhões de brasileiros deixaram de votar no primeiro turno. Não vamos deixar de votar em 30 de outubro. No primeiro turno, 32 milhões de brasileiros não foram às urnas. Convoco principalmente os eleitores de Porto Alegre, Rio de Janeiro, Goiânia e Curitiba. A capital da Lava Jato teve grande abstenção. Vamos votar e derrotar o PT, escreveu Sérgio Moro, que já conversou com o presidente Bolsonaro e, juntamente com o ex-coordenador da Lava Jato no Ministério Público, ex-procurador Deltan Dallagnol, eleito deputado federal mais votado pelo Paraná, ambos anunciaram apoio incondicional ao presidente Bolsonaro no segundo turno. Enquanto o IBGE estima safra recorde de 261,9 milhões de toneladas em 2022, a Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, já estima uma produção ainda maior e recorde de 312,4 milhões de toneladas em 2023, volume que, caso seja confirmado, superaria em 41,5 milhões de toneladas o recorde de 270,9 milhões de toneladas obtido na safra anterior, tendo por base o primeiro levantamento da safra de grãos para o período 2022-2023. De acordo com a estimativa apresentada, houve crescimento de 2,9% na área destinada a plantio em comparação com o ciclo 2021-2022. O levantamento estima que a produção de grãos será feita em uma área de 76,6 milhões de hectares. Vale ressaltar que no Brasil, considerando a sua vasta extensão territorial, há o cultivo de 3 safras em períodos distintos. Assim, para todas as culturas, são utilizados aproximadamente 52,6 milhões de hectares, explicou o presidente da CONAB, Guilherme Ribeiro. Soja e milho serão os destaques, não é? A soja e o milho juntos devem resultar em uma produção de 279,3 milhões de toneladas. No caso da soja, os agricultores brasileiros devem destinar uma área de 42,89 milhões de hectares, um crescimento de 3,4% se comparada com a safra passada, informa a CONAB. E assim chegamos ao final desta edição do Jornal Foco do Brasil. Lembrando que o QR Code está na tela. Aponte o leitor do seu smartphone, faça a leitura do QR Code e seja membro do Foco do Brasil. Faça parte desta comunidade verde e amarela e dê o seu apoio. 50% de desconto para novos membros no primeiro mês.
E assim, deixamos nossa gratidão pela sua companhia e que Deus abençoe a você e a sua família.